Há milênios, a humanidade se pergunta: os extraterrestres já visitaram a Terra? Carl Sagan, o renomado astrofísico, especulou sobre essa possibilidade intrigante. Hoje, exploraremos os vestígios de inscrições cuneiformes e antigas lendas, como a do Oé em sumeriano, e questionaremos se esses relatos misteriosos poderiam ser evidências de visitações extraterrestres. Mas antes de começar, peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações de novos conteúdos publicados. Agora vamos conhecer um pouco sobre a história dos Sumérios e suas origens. Os Sumérios eram um povo que habitava a região do sul da Mesopotâmia, cuja civilização floresceu entre 4100 e 1750 a.C. Embora frequentemente referida como um país, Suméria nunca foi uma entidade política coesa, mas uma região composta por cidades-estado independentes, cada uma com seu próprio rei. Essenciais para muitas inovações e conceitos que consideramos garantidos hoje, os sumérios dividiram o dia e a noite em períodos de 12 horas, horas em 60 minutos e minutos em 60 segundos, essencialmente inventando o conceito de tempo. Além disso, eles estabeleceram as primeiras escolas, escreveram a versão mais antiga da história do Grande Dilúvio e outras narrativas bíblicas, criaram a epopeia heróica mais antiga, desenvolveram a burocracia governamental, a arquitetura monumental e técnicas de irrigação. A história dos Sumérios é dividida em 6 períodos, desde o período Bait, de 5000 a 4100 a.C., até o período Ur III ou Renascimento Sumério, de 2047 a 1750 a.C. O rei Sargão de Acádia conquistou Sumer, tornando-o ao núcleo de seu império multinacional. No entanto, os Sumérios enfrentaram várias invasões, e a cultura suméria começou a declinar por volta de 1750 a.C. quando foram invadidos pelos Elamitas. Os Sumérios fizeram inúmeras contribuições para a civilização, incluindo o desenvolvimento do sistema de escrita cuneiforme, a criação de obras literárias significativas, como a Epopeia de Gilgamesh, e a introdução de conceitos religiosos e sociais que influenciaram outras culturas. A redescoberta da civilização suméria ocorreu no século XIX, quando escavações na Mesopotâmia revelaram sua existência, destacando sua avançada cultura e suas contribuições essenciais para a história da humanidade. A astronomia suméria era extremamente avançada. Os seus observatórios conseguiam obter cálculos do ciclo lunar que diferiam apenas 0,4 segundos dos nossos cálculos atuais. Também foi encontrado, na colina Kyounjak, a antiga Nínive, um cálculo com impressionantes 15 casas decimais, com resultado final igual a 195.955.200.000.000. Para se ter uma ideia, os gregos, no auge de seu conhecimento, não ousavam ultrapassar o número 10.000, considerando infinito tudo que passasse por esse valor. Numa antiga cidade chamada Nippur, situada a 150 quilômetros de Bagdá, arqueólogos encontraram uma biblioteca suméria completa. Essa biblioteca continha aproximadamente 60.000 placas de argila cobertas por inscrições cuneiformes. O que torna essas descobertas ainda mais notáveis são as informações detalhadas que os sumérios tinham sobre o sistema solar. Surpreendentemente, eles possuíam dados precisos sobre Plutão, um planeta que só foi redescoberto em 1930. Eles não apenas conheciam o tamanho de Plutão, mas também sua composição química e física. Além disso, afirmaram que Plutão era, na verdade, um satélite de Saturno que havia escapado e mudado de órbita. Curiosamente, eles também tinham conhecimento avançado sobre a Lua, que chamavam de panela de chumbo. Os sumérios afirmavam que o núcleo lunar era feito de ferro. Surpreendentemente, durante o programa Apollo, a NASA confirmou essas informações, corroborando assim o conhecimento antigo dos sumérios sobre o nosso satélite natural. A lista dos reis sumérios inicia com a origem da realeza, uma instituição que é vista e narrada como de origem divina. A realeza veio dos céus. Nas primeiras dinastias, os governantes são descritos como líderes extraordinários que governaram por períodos incrivelmente longos. Ao descer dos céus, a realeza foi estabelecida em Eridu. Em Eridu, Alulim foi coroado rei, seu reinado durou por 28.800 anos.
Posteriormente, Alalhar assumiu o trono e governou por 36.000 anos. Durante esse tempo, 2 reis lideraram, totalizando 64.800 anos de governo. Alguns dos líderes mencionados no início da lista, como Etana, Lugalbenda e Gilgamesh, são figuras míticas ou lendárias cujas aventuras heróicas são tema de diversos contos sumérios. Os nomes nos primeiros 8 registros da lista são apresentados como governantes que reinaram por um total de 241.200 anos, o que equivale a 67 chars. Esses chás representam órbitas completas de Nibiru, desde o momento em que a realeza veio dos céus até a ocorrência do dilúvio, que devastou a Terra em 10.986 a.C., cerca de 13.000 anos atrás. Após esse evento cataclísmico, a realeza foi rebaixada do céu para a terra após o dilúvio. Um cuneiforme sumério diz: "E então veio o dilúvio e depois do dilúvio os membros da realeza desceram mais uma vez do céu." Esse fragmento, proveniente de uma das placas descobertas, constitui a descrição mais antiga de uma inundação que temos registro, datando de um período anterior ao épico de Gilgamesh. Na placa mais antiga descoberta até hoje, Zayuzudva, conhecido como Noé dos Sumérios, viveu em Shuruppak e construiu sua arca lá. Ao longo dos séculos, os sumérios construíram torres, pirâmides e casas, proporcionando conforto para seus deuses, a quem ofereciam sacrifícios enquanto aguardavam seu retorno, que ocorria a cada 100 anos. Existe a possibilidade de que seres extraterrestres tenham descido a essa região da Terra, compartilhando parte de seus conhecimentos com os sumérios e retornando periodicamente para avaliar o progresso de seus discípulos. Essa teoria poderia explicar a narrativa extraordinária sobre os reis sumérios e a tecnologia incrível que pareciam possuir, conforme descrita em seus registros. De acordo com as traduções das antigas placas de argila sumérias, a Terra teria uma origem extraterrestre, resultante da colisão entre 2 corpos celestes. Parte dos destroços dessa colisão teria caído na Terra, enquanto outra parte teria se espalhado pelo corpo celeste chamado Nibiru. Os sumérios acreditavam que seus deuses vinham desse planeta, que eles chamavam de o 12º planeta, e que completava uma órbita ao redor do Sol a cada 3.600 anos. A narrativa também descreve que, após 35 milhões de anos, Nibiru estava enfrentando a possibilidade de extinção. Como a Terra era o único planeta com condições favoráveis para a sobrevivência, os seres extraterrestres realizaram experimentos genéticos entre primatas e suas próprias espécies. Essa intervenção resultou em seres humanoides gigantes que, ao longo do tempo, se misturaram com os humanos, dando origem a novas raças e etnias que eram conhecidas como os filhos dos deuses. As placas também continham avisos sobre possíveis calamidades que a Terra poderia enfrentar. De acordo com esses alertas, Nibiru passaria muito perto da Terra, causando um cataclismo devido à atração gravitacional entre os 2 planetas. Ao investigar a mitologia suméria e analisar algumas das placas e pinturas encontradas, nota-se que os deuses sumérios não possuíam forma humana. Cada um dos deuses era associado a uma estrela específica, representada nas pinturas acádicas de maneira surpreendentemente semelhante às representações modernas. Curiosamente, essas estrelas eram frequentemente acompanhadas por planetas de diferentes tamanhos. A questão intrigante é: como os sumérios poderiam ter conhecimento de que as estrelas possuíam planetas, uma descoberta que só foi confirmada muito tempo depois com o avanço da astronomia moderna? Os deuses sumérios eram associados a estrelas e planetas específicos. Marduk, considerado o deus supremo, também associado a Marte, tinha uma estátua em sua homenagem feita de puro ouro, pesando incríveis 24 toneladas. Ninurta, associado à estrela Sirius, era visto como o juiz do universo e pronunciava sentenças sobre os mortais. Existem placas de argila com inscrições dirigidas a deuses como Marte, Sirius e as Pleiades. As descrições das armas usadas por esses deuses em batalhas são notavelmente avançadas, e de acordo com algumas interpretações, parecem fazer referência a algo semelhante a uma bomba atômica. Foram encontrados desenhos e até mesmo uma maquete de uma estrutura residencial que se assemelhava a um abrigo antinuclear pré-fabricado. Esta estrutura era redonda e compacta, com uma única entrada, curiosamente enquadrada de forma incomum.
Estes achados sugerem uma sofisticação tecnológica surpreendente para a época e levantam questões intrigantes sobre o conhecimento e habilidades dos sumérios em relação a tecnologias avançadas. Carl Sagan, em sua obra pioneira de 1966, Vida Inteligente no Universo, levantou questões fascinantes sobre a possibilidade de encontros extraterrestres no passado distante. Ele nos lembra o que definiria um encontro extraterrestre nas escrituras antigas. A lenda de Oeans, um ser metade homem, metade peixe, que trouxe conhecimento aos sumerianos, é uma das histórias que Carl Sagan considerou digna de estudo. Mas como podemos distinguir entre mito e realidade nessas narrativas antigas? Os Apkallu, mencionados em várias fontes antigas, eram seres instrutores semelhantes a Oeans. Surpreendentemente, eles nunca foram descritos como deuses. Eles tinham uma missão específica: instruir a humanidade. No entanto, como Carl Sagan observou, a especulação sobre encontros extraterrestres na antiguidade ainda carece de evidências concretas. A linha entre mito e história permanece tênue. A verdade sobre esses encontros perdidos no tempo permanece um mistério. Enquanto exploramos essas antigas lendas, somos lembrados da vastidão do universo e das possibilidades intrigantes que ele contém. As escrituras antigas podem conter pistas, mas o verdadeiro enigma dos extraterrestres na antiguidade permanece não resolvido. Continuaremos a questionar, a explorar e a imaginar, na esperança de um dia desvendar os segredos desses encontros cósmicos. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal. Estamos sempre trazendo novidades para vocês, então deixe seu like, um forte abraço e até a próxima!